Há um ponto na Bíblia hebraica que raramente é discutido com honestidade metodológica, mas que, quando analisado com rigor histórico, revela uma das tensões mais evidentes entre profecia e realidade. A profecia contra a cidade de Tiro, registrada em Ezequiel capítulo 26. O texto é direto, objetivo e, acima de tudo, verificável. Não se trata de uma profecia vaga, simbólica ou aberta a múltiplas interpretações. Pelo contrário, Ezequiel 26 representa uma previsão concreta. Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiria Tiro, demoliria seus muros, arrasaria suas casas, saqueando suas riquezas, reduzindo-a a uma rocha nua. E mais ainda, afirma que ela jamais seria reconstruída. Essa é a afirmação textual. Mas quando deslocamos a análise do campo teológico para o campo histórico, o cenário muda completamente. Tiro não foi destruída por Nabucodonosor. E isso não é uma opinião, é um dado histórico consolidado. Tiro era uma cidade fenícia extremamente sofisticada, estruturada em duas partes, uma porção continental e uma ilha fortificada a cerca de 800 metros da costa. Essa configuração tornava a cidade praticamente inexpugnável para exércitos terrestres sem domínio naval. Nabucodonosor, de fato, sitiou Tiro. As fontes históricas indicam um cerco prolongado, possivelmente entre 13 e 15 anos, aproximadamente entre 585 e 573 a.C. Foi um dos cercos mais longos da antiguidade, mas o ponto crucial é este: o cerco não resultou na destruição da cidade. Não houve colapso total, não houve saque significativo, não houve a ruína definitiva descrita em Ezequiel 26. E o mais interessante, o próprio texto bíblico reconhece isso. Em Ezequiel 29, versos 17 a 20, um texto posterior, datado explicitamente, encontramos uma declaração surpreendente. Ali se afirma que Nabucodonosor fez seu exército trabalhar arduamente contra Tiro, mas não recebeu pagamento algum, nenhuma recompensa, nenhum despojo. Essa informação é devastadora do ponto de vista exegético, porque demonstra internamente a expectativa criada no capítulo 26 e não cumprida no capítulo 29. Ou seja, o próprio corpus de Ezequiel preserva dois momentos distintos, um de expectativa e outro de frustração histórica. Isso nos leva ao campo da crítica literária e redacional, porque demonstra claramente que estamos lidando com camadas textuais de tradições literárias diferentes e em tempos redacionais diferentes. O livro de Ezequiel não é um documento homogêneo produzido em um único momento por um único autor escrevendo de forma linear. Essa é uma concepção tradicional, mas que não se sustenta diante da análise acadêmica moderna. E estudiosos como Walter Zimmerli, Moshe Greenberg e Daniel Block demonstram que o livro apresenta sinais claros de desenvolvimento textual com materiais que refletem diferentes contextos históricos. E aqui entra um ponto central: a datação. Ezequiel 26 está situado em torno do período imediatamente posterior à queda de Jerusalém, em 586 a.C. É um momento de crise, de tensão política e de expectativa de expansão babilônica. Nesse contexto, é perfeitamente plausível que
se acreditasse que Nabucodonosor destruiria Tiro da mesma forma que destruiu Jerusalém. Mas Ezequiel, capítulo 29, versos 17 a 20, é datado por alguns especialistas no 27º ano do exílio, aproximadamente 571 a.C. E mesmo assim, esta é uma datação conservadora, mas que de toda forma data o episódio mais de uma década depois. Isso significa que quando esse segundo texto é formulado, o desfecho da campanha contra Tiro já era conhecido e não correspondia à expectativa inicial da profecia. Esse intervalo cronológico é essencial, porque ele revela algo fundamental. A primeira porção textual, Ezequiel 26, está tentando prever o futuro, e a segunda porção textual, Ezequiel capítulo 29, está dizendo: não se cumpriu aquilo que foi previsto. Isso é característico de processos redacionais. O que temos aqui não é uma única voz profética contínua, mas um conjunto de tradições preservadas, ajustadas e reinterpretadas ao longo do tempo. Isso abre espaço para uma leitura mais realista do fenômeno profético. Profecias, nesse contexto, não são previsões infalíveis do futuro, mas construções discursivas situadas historicamente, condicionadas por expectativas políticas, teológicas e sociais. Ou seja, não foi Deus algum ou Javé algum que declamou esta profecia nos lábios de Ezequiel. E quando a realidade não corresponde à expectativa, o texto não é descartado, ele é reinterpretado. Ezequiel 29 é exatamente isso, uma releitura. Ao reconhecer que Nabucodonosor não obteve recompensa em Tiro, o texto oferece uma compreensão teológica. O Egito seria dado a ele como pagamento. Isso não é previsão, isso é ajuste narrativo, é teologia respondendo à história. E quando analisamos isso dentro de uma perspectiva mais ampla da crítica bíblica, percebemos que esse tipo de fenômeno não é isolado. Ele ocorre em diversos pontos do Antigo Testamento. Mas o caso de Tiro é especialmente claro, porque temos um oráculo específico, um evento histórico documentado e uma revisão interna explícita. Essa tríade torna o caso praticamente incontornável. Devemos ressaltar que o rei Nabucodonosor II, rei de Babilônia, derrotou o exército egípcio na Batalha de Carquemes, em 605 a.C. De fato, ele eliminou a influência egípcia na Síria e Palestina, mas volto a dizer, no ano 605 a.C. Embora tenha realizado incursões e possivelmente invadido o Egito, não há evidências históricas de ocupação duradoura ou conquista total do território egípcio. Ou seja, também a segunda profecia, ela não se cumpriu, ela nunca aconteceu. Nabucodonosor não teve como recompensa do seu trabalho a terra do Egito. A terra do Egito não foi entregue a Nabucodonosor pela mão de Javé. Retomando Ezequiel, capítulo 29, versos 17 a 20, fica claro que Nabucodonosor trabalhou contra Tiro, não recebeu recompensa, então Deus lhe daria o Egito como pagamento. Isso revela claramente um mecanismo teológico de compensação, mas, historicamente, isso não se concretizou. A maioria dos historiadores exegetas entende assim que o texto de Ezequiel 29 reflete uma expectativa ou reinterpretação teológica. A campanha contra o Egito ocorreu, mas não resultou em domínio efetivo. Portanto, a recompensa não se realizou
falou nos termos do oráculo. Do ponto de vista histórico-crítico, isso reforça o mesmo padrão visto em Tiro, só que não houve uma segunda reinterpretação para o que ocorre na falsa promessa feita de recompensa de aquisição do Egito. Ou seja, temos expectativa profética, realidade diferente, reelaboração teológica do texto. Isso reforça a leitura de que estamos lidando com formulações teológicas condicionadas à história e não com previsões historicamente verificáveis em todos os detalhes, e principalmente não estamos lidando com a profecia de algum Deus imutável ou infalível. Em Ezequiel 26 temos uma falsa profecia que não se cumpriu. Em Ezequiel 29 temos a reinterpretação desta falsa profecia, e esta reinterpretação também não se cumpriu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to